Aí 3 produtores americanos pegaram e fizeram uns ajustes aqui, botaram uma outra letra e virou o hit do Elvis Presley. Isso acontece, né? Isso tem muitas histórias. Tu falou do Jimi Hendrix, a música All Along the Watchtower, do Jimi Hendrix. É maravilhosa. E com todo respeito ao Bob Dylan, mas a versão do Jimmy mata pau, ficou infinitamente melhor. Mas claro, sem desmerecer, mas ficou uma outra cara. De coisas diferentes. Esse disco, isso aí é Electric Ladyland, que era o nome de um estúdio em Nova York. Ele originalmente, eu ouvi muito isso, mas a versão, meu cunhado tinha uma cópia brasileira. No Brasil foi lançado simples. Originalmente ele era duplo, né? E assim, eu fiquei muito impressionado na época, e essa é a minha música favorita, né? Porque, assim, era os efeitos que o Jimi Hendrix fazia na guitarra eram muito impressionantes, mas eu faço uma distinção entre impressionar e emocionar. Então, por exemplo, uma música All Along the Watchtower não tem todos aqueles efeitos, aqueles fuzz, aqueles flare, mas é que a canção é foda, né? Pô! Desculpe meu francês, né? Letra, tudo, cara. Ali, enfim, então ele tava tocando de um jeito próprio uma canção assim. Ali tu vê, eu não sei a tua percepção, mas é um sentimento de raiva ali, cara, naquele solo ali, sabe? Uma certa indignação ali. Tanto que o próprio, né, as histórias maravilhosas que o Bob, cara, essa música é quase mais tudo que... aí a gente entrar num poço muito fundo, né? Agora, forte, o que eu acho interessante é como as coisas acontecem nesse universo, né, que, às vezes de uma maneira surpreendente. Por exemplo, se eu te perguntar assim, qual que é o principal riff do rock and roll? O principal riff do rock? O que te ocorre, assim? Agora, nesse exato momento fresco aqui, ó, a cabeça fresca, vem o Chuck Berry. Chuck Berry? Chuck Berry. Para algumas pessoas vem o Smoke on the Water, né? Tanto o Johnny B. Good, o All Over Beethoven. Porque assim, o Smoke on the Water teve até um episódio que no mundo inteiro eles combinaram um horário que no mundo inteiro as pessoas iam pegar a guitarra e tocar junta naquele minuto exato. Bom, e hoje a gente tem evidências de que esse riff foi composto pelo brasileiro Carlinhos Lira na canção Maria Moita. E parece o Ritchie Blackmore contou uma história de que isso seria a Quinta Sinfonia de Beethoven ao contrário. Cara, eu acho muito esquisito, muito. Mas assim, gostou? Vamos ser sabe que o pessoal do Tio Blackmore. Eles andaram pelo Brasil. Agora outra história. Não tem como. Agora tu lembra disso aqui, ó? Te lembra alguma coisa? Como é que é? Pablo, repete. Qual é a música? Once upon a time, you dressed so fine. Didn't you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't look so proud. Now you don't. About having to be scrounging around for your next meal. How does it... Esse é considerado por alguns como o principal riff da história do rock. Os que não concordam que seja Smoke on the Water. Como é que esse riff aconteceu? O Bob Dylan estava gravando, depois daquele episódio controverso, na segunda vez que ele se apresentou no festival de Newport, Festival Folk, primeira vez ele foi endeusado. Pete Seeger, o grande folk singer americano, junto com o Woody Guthrie, apresentou o jovem Bob Dylan, um dos nossos, né? No ano seguinte, o Bob Dylan foi se apresentar e estava uma banda que ele conhecia, a Butterfield Blues Band, e eles estavam com guitarras elétricas. E havia um zum, 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 certo, assim,
desconforto de gente, organizadoras, esses caras aí tocando guitarra elétrica. Aí começou a ter um zoom meio hostil para cima, né, da banda. Aí o Bob Dylan tomou assim, quer saber? Vão tocar com guitarra elétrica. Ele chamou o guitarrista Mike Bloomfield e o outro guitarrista, eu acho que é o Al Cooper, e tocaram. E aí o Pete Seeger, nessa vez, ele foi lá puxar o fio da tomada. E ele conta das entrevistas que ele tem, é hilário, né? Então... Cara, inimaginável, né? Nossa, depois disso, o Bob Dylan foi gravar um álbum chamado Highway 51 Revisited. Uhum. Então, numa das sessões de gravação, ele ia gravar a canção Like a Rolling Stone, né? Que é derivado daquela canção do Muddy Waters, né? Então, mas enfim, a ideia a pedra rolante não gera limo, né? Não gera... Uhum. Pedra que rola muito, cria limo. Isso. Então, e, pô, é uma das principais canções do Dylan, né? Sempre foi histórica e tal. Assim, no intervalo das gravações, a banda saiu fazer por um break, tomar um café ou uma cerveja, e ficou ali baterista e baixista praticando uma parte. Tinha um guitarrista ali que estava meio assim de penetra, que é o Al Cooper, né? Que é assim, o guitarrista do Dylan era o Mike Bloomfield, que era um guitarrista judeu que se criou no meio dos negros de Chicago, assim, um cara que tem uma história, teve a morte muito controversa, né? Eu e Ney Lisboa tocávamos uma música dele. Assim, esse cara... Tem gravado isso ou não? Em algum show ao vivo, assim, Pippin and Morning Blues. Deve ter sido demais. Tocamos no show do Ney dos 40 anos Para Viajar no Cosmos, Não Precisa Gasolina, a gente tocou isso. Maravilhoso. Aí o que aconteceu no intervalo, então, aqui esse guitarrista, que ele era um guitarrista ali, mas cara, não era um puta guitarrista como na época se considerava o Bloomfield, eram amigos, né? Depois gravaram juntos o Super Session, né? Com o Steven Stills, né? Bom, aí o que aconteceu? Tava o baixista, baterista rolando ali, aí o Al Cooper, pô, ninguém tá olhando, ele foi, sentou na frente do teclado, era um órgão Hammond, e os dois ficaram tocando e ele ficou brincando, ele guitarrista, não era nem teclado. Eles começaram a... e ele... Daqui a pouco a turma volta e bota e tava gravando aquilo ali, né? Deixaram a fita gravando e aí aí o Dylan ouve, o que é aquilo ali? Aí o produtor, assim, investindo de autoridade, assim, porra, que porra é essa? Que merda? Que é isso aí? Tal. Aí o Dylan assim, ó, meu amigo, menos, faz o seguinte, ó, bota isso aí lá em cima e o resto embaixo. Aí virou o riff de Like a Rolling Stone. Que do caralho, homem. Então, assim, essas histórias são... Não, umas coisas, assim, inusitadas que a gente não imagina. Improváveis. Improváveis. Acidentes de percurso, né? Tem tantas histórias assim. Tem tantas histórias assim. Tem aquela tinha um jovem músico na Inglaterra que um produtor, naquele típico expediente americano de comprar as coisas, eles compraram aqui a Garota de Ipanema. Tem uma entrevista do Tom Jobim que ele fala assim que foi o contrato da Garota de Ipanema, foi uma coisa assim absurda, né, draconiana. Bom, aí esse cara cavou uma canção francesa e chegou para esse jovem cantor britânico, o David Jones. Aí faz uma versão em inglês. Tudo bem. Aí o David Jones fez a versão. A canção francesa, a letra era meio assim
deprê, era um casamento em declínio, assim, tal. Uhum. Ele fez uma coisa mais interessante, ele falou assim, até o como é que é, o tolo deve aprender a amar. Ele conta a história de alguém que percorre, vai de bar em bar procurando uma alma gêmea, tá? Assim, o cara viajou na história e fez. Só que ele nunca mais ouviu falar, teve notícia do produtor. E um dia ele está andando em algum lugar, numa rua, tem um som tocando e ele ouve. Ih, mas essa é a música que eu fiz a versão. Era My Way, cantada pelo Frank Sinatra. Porque aquele produtor, ele mesmo, quer saber? Eu mesmo vou fazer uma versão. Ele comprou a música lá dos autores franceses para que ninguém mais pudesse gravar. Fez a versão, o Frank Sinatra gravou. Aí o David Jones, que era o David Bowie, ele fazia o quê? A música tá aí no YouTube, tu acha a gravação dele assim artesanal, fita demo, né? Uhum. Ele